Bem-vindas e bem-vindo ao Além do Escritório, o podcast que fala dos dilemas reais do mundo corporativo sem enrolação. Eu sou a Karen Cartagena, fundadora da Decoding Potential e a sua host do dia de hoje. Aqui, como vocês sabem, a gente tem conversas reais para falar do que realmente importa no trabalho, além dos cargos, processos e jargões. Hoje vamos falar de um tema muito importante, que é um novo perfil do profissional de RH, que não se define naquele binômio que a gente sempre escuta entre estratégico e operacional, mas sim por um conjunto de competências que colocam as pessoas no centro, com intencionalidade e repertório. Afinal, como é que a gente vai fazer para preparar um RH para o futuro? Bom, é isso justamente o que a gente vai trabalhar o dia de hoje. Lembrando para vocês que este episódio é produzido pela Fluency Pies, um ciclo completo para você falar inglês de verdade, e a Decoding Potential, do hub de soluções de RH e desenvolvimento humano. E hoje, pessoal, o papo é com a Priscila Salgado, ela é fundadora da Vertical RH, uma boutique especializada em Executive Research para profissionais de recursos humanos desde 2009. Ela vem acompanhando de perto todas as transformações que essa área vem tendo, apoiando diferentes empresas multinacionais e nacionais a estruturarem seus times de RH. Que melhor pessoa para falar sobre isso hoje, não acham? Priscila, é um prazer te ter aqui conosco, em Além do Escritório. Acho que você, mais que ninguém, conhece todas as mudanças que vêm acontecendo dentro dessa área. Acho que vai ser um prazer conseguir te escutar hoje. Mas antes de qualquer coisa, eu queria conhecer um pouquinho qual é a tua trajetória, o que te trouxe até lá, o que te move para conseguir realmente ajudar todas essas empresas e profissionais de RH a conseguir seu propósito, no fim das contas. Conta para nós, Priscila. Perfeito, muito obrigada, Karen, mais uma vez pelo convite, um prazer, uma honra estar aqui. Eu vou antecipar, traduzir aqui um pouco só minha carreira, início de carreira. Eu sou psicóloga formada, uma psicóloga que se graduou para clinicar e trabalhar em hospitais psiquiátricos, sempre esquivando do RH, e hoje eu atuo em RH, recrutando profissionais para RH, e sou fãzaça do RH e das transformações que vem acontecendo. Como você comentou, desde 2009 eu recruto para recursos humanos. Legal. E é incrível ver essa mudança dos profissionais, das suas competências, de estruturas ao longo desses anos. E, de fato, é um RH que vem se transformando muito. Eu acho que, de acordo, se a gente pegar a velocidade de uma inteligência, de uma digitalização, o RH ele vem tentando buscar esse mesmo ritmo. Uns mais acelerados, outros no modelo mais moroso, uma velocidade mais morosa, mas todos olhando para o mesmo tópico, o mesmo foco. Legal. O profissional hoje de RH, ele é o profissional linkado ao negócio. Ele é aquele que senta numa mesa para discutir negócio, rentabilidade, margem, budget, e para isso ele precisou adquirir outras competências que Perfeito. não só aquelas que vinham até então de um RH mais apartado, um RH mais Que tira administração. pedido. Tira pedido, um RH mais administração de pessoal, né? Muitas empresas, até hoje, se você for olhar para algumas familiares, você ainda tem muito definida a área de administração de pessoal e ponto, né? Então, essa dinâmica, essa transformação do profissional de RH, ela vem acontecendo ao longo aí desses 18, 19 anos. Muito bom. E, Priscila, o que você acha que mais mudou em termos de características nos últimos anos? Principalmente com aquele perfil de RH executivo, que eu acho que é o que mais fala contigo no dia a dia. Uhum. O que a gente percebe muito assim, o altruísmo ele é parte inegociável dentro do profissional de RH. Né, o que eu fazendo algumas reuniões com clientes, no momento do alinhamento, é muito interessante que alguns falam: "É importante que esse profissional goste de pessoas". Aí você fala: "Poxa, mas o profissional de RH", Como e é não gosta, verdade, né? e é verdade, né. Então, e o altruísmo ele é muito importante, mas não pode ser só ele precisa vir acompanhado de outras competências. Então, olhar para pessoas linkado à estratégia, linkado ao negócio, ao resultado. Então, junto com isso, você tem uma escuta ativa, você tem um RH transformador, você tem um RH ágil, você tem um RH analítico, um RH que fala sobre resultados.
Então você consegue ter essa transformação mais de negócio do RH. Então hoje você tem o RH no board. Você tem o RH ali sentado. Cada vez mais, só para entender, cada vez mais, eu acho que você viu vendo a evolução. Cada vez mais você vê um RH se sentando na mesma mesa do board, porque como faz uns anos atrás não era tão comum. Não era tão comum. E eu vou ser um pouco agora até disruptiva na minha frase aqui. O RH ele senta no board quando ele quer sentar. Ah, não, mas eu não tive oportunidade. Isso vai muito de acordo com aquilo que você está entregando e como que está sendo a resposta dessa empresa para com você. Depende muito dos projetos que você vai fazer. Obviamente tem empresas onde o board é mais fechado, às vezes você já tem pessoas ali definidas previamente, não de acordo com... Tudo bem que a gente entende política, mas o RH sentar depende dele, depende do posicionamento dele. Essa voz ativa, é o RH que sai dos bastidores e pisa no palco. Define para nós posicionamento. Eu acho que muitas pessoas que nos estão escutando agora falam, bom, mas como é que eu faço então? Define para nós posicionamento. Quais são essas características que para ti é posicionamento? Porque algumas vezes eu acho que a gente está... Existe muito, posicionamento, marca pessoal, posicionamento, marca pessoal, mas o que é posicionamento para a gente conseguir, como RH, se sentar no board? Fatos e dados. Ok. Números. Como o que eu faço serve Concretizar. ao negócio. Concretizar. Como que eu concretizo? Como isso, eu torno os meus processos e os meus projetos de forma palpável. E como isso se conecta com o resultado do negócio na E prática. como isso se conecta. Né? E o interesse pelas pessoas. Obviamente, a gente sabe que muitas vezes é o CEO quem define como a banda toca, mas é o RH também quem, junto com ele, mostra como essa dança vai acontecer. É uma parceria. O RH como parceiro, não só da área de negócio, mas como parceiro genuíno nessas relações. Legal. Mas, bom, imagino que durante esses anos, durou mais de 18 anos de experiência, mas exatamente para ti, quais são, quando eu penso nesse perfil de RH, quais são os não negociáveis na hora de você conseguir ajudar esses profissionais a ser recolocados no mercado? Quais são essas competências e características que são não negociáveis neste momento para ti? O gostar de pessoas, isso daí, Beleza, né, é fato, importante. pessoal. Então, gostem de pessoas. Gostem de pessoas, por favor. A proximidade ao negócio. É ali que você vai entender as maiores dores e fraquezas da empresa Ok. como um todo. Ok. Tá? Então, essa visão micro da operação como um todo, exemplo, tá? Uma coisa diária que eu vejo. Eu estou conversando com clientes ou candidatos, qual o faturamento da tua empresa? Putz, eu não me lembro. Não é questão de lembrar, é questão disso ser seu sobrenome no teu dia a dia. Uhum. Então, são características como essas que fazem o RH ele ser esse transformador de fato. Qual que é a visão dele sobre a cultura? Qual é a visão dele sobre as pessoas? Qual é o diagnóstico? É você entrar numa empresa e tirar uma fotografia e em cima daquilo você colocar ações práticas. Ah, mas é do dia para a noite? Não. Mas cadê a equipe? A equipe é o braço direito. Né? Tem que ser uma equipe que trabalhe junto, olhando para o mesmo lugar. Para você ter dados concretos e reais de que isso de fato vai se concretizar, de que fato vai acontecer. Não sei se eu te respondi. Mas vou tentar tangibilizar um pouquinho mais Tá. a pergunta. Quais são os elementos subjetivos que fazem que um executivo de RH seja selecionado em comparação do outro? Coisas como comunicação, a capacidade, o Tá. repertório que ele tem, inteligência emocional. Uhum. Tenta descrever para nós essas soft skills que fazem a diferença no dia a dia. Por que tu escolhes o candidato A em vez do candidato B para uma vaga de RH de um executivo na prática? Perfeito. Seguindo o que você falou, né, da comunicação assertiva, da transparência, é a vulnerabilidade. Explica melhor para Eu nós. acho que a vulnerabilidade, ela complementa esse papel, que é o saber ouvir, o assumir riscos, se colocar aberto, ou seja, mostrar suas fraquezas, mostrar onde, poxa, aqui eu errei, aqui eu não sei, pedir ajuda.
né? Se colocar num papel de um participante que também levanta a mão para pedir ajuda. Esse é o papel do líder transformador. É o líder que se coloca também na mesma questão de vulnerável junto à tua equipe, pares, né? De assumir riscos, falar com transparência, ter escuta ativa, falar onde errou e levantar a mão quando precisar de ajuda. Isso traz uma comunicação assertiva e uma transparência dele, porque automaticamente vem um crescimento orgânico, sustentável, positivo para todo mundo. Eu só para adicionar, Pri, quero saber o que você acha. Eu acho que quando a gente fala de um RH protagonista, eu acho que tem uma característica que hoje em dia eu fui por 10 anos a menina de RH, tá? Hoje em dia sou empreendedora e acho que tem uma característica que me ajudou a ter sucesso até agora, que é o fato de a capacidade de estar um passo na frente, a proatividade, saber ler a necessidade do meu cliente. Quando eu penso em um RH tentando trasladar essa estratégia para o mundo corporativo, que é onde nossos RHs que nos estão escutando hoje estão, eu penso que a proatividade, a capacidade de ler os cenários e, a partir disso, montar a tua estratégia, influenciar líderes, eu acho que, para mim, isso é uma das estratégias mais poderosas que tem hoje em dia. Como que tu faz para medir isso na hora de, sabe, para levar, por exemplo, um candidato para uma grande empresa? Como é que tu mides isso? Estou curiosa, mas é curiosidade mesmo. Curiosidade, né? Eu costumo dizer muito assim, né? Nem tudo que reluz é ouro, né? Então, muitas falas a gente ouve, mas nem todas a gente pega realmente de fato, como sendo fato, tá? Real. Você comentou uma coisa muito, muito interessante, que é você já ser um proativo na questão do RH. É você já ter uma pré-leitura daquele cenário. Para isso, você precisa de fatos. Eu não posso ir pelo subjetivo. Perfeito. Então, aí a gente começa a mensurar qual que é a entrada dele, o quanto ele eu participo de reuniões junto com a minha área negócio. Mas você faz perguntas? Que tipo de pergunta? Porque a gente não fala mais sobre respostas, a gente fala sobre quais perguntas são feitas. O RH, ele entra nesse papel de saber perguntar e não só saber responder, porque o negócio não quer só saber da resposta. O RH entra na pergunta que ele elabora e que muitas vezes ele não vai ter resposta. Aí está o gancho para ele entender como que ele vai entrar. Legal. Acho que essa resposta tua me fez lembrar de um fato muito importante. Eu acho que a gente passou por diferentes jornadas. Então, quando a gente descobriu a eletricidade, quando a gente descobriu a internet e agora com toda essa onda AI, inteligência artificial, a gente teve um convidado, na verdade, especificamente uma convidada, que comentou o fato da importância de que os profissionais eles tivessem essa veia também de transformação digital, tá? Com todo o tema da inteligência artificial, enfim, o quanto isso, para você que está no dia a dia, e hoje em dia, no mercado, pensa nas vagas que você está ajudando hoje em dia, Ana Verto. O quanto essa questão da inteligência artificial se dá bem tecnicamente em isso está sendo cobrado hoje em dia. Na real, bota aqui a real. Hoje em dia, o profissional de RH está sendo cobrado por esse tipo de habilidades. Com certeza, com certeza. E olha que caso interessante, muito legal a tua pergunta. A gente colocou recentemente uma inteligência artificial durante as nossas reuniões e entrevistas online, né? E sempre a gente apresenta, olha, a inteligência artificial está aqui, tudo. A maioria não conhece. A maioria dos candidatos não conhece. Não conhece. Gente, é uma oportunidade de mercado aí. É uma oportunidade, gente. Tem várias ferramentas, né? Hoje você tem diferentes. Trazer inteligência artificial para o RH. Para trazer. Então, é só um exemplo bobo aqui, simples, tá? E isso nos ajuda demais. Dentro da Vertical RH, a gente já trabalha com diferentes IAs para poder nos ajudar. Legal. Tá? Em leituras, algumas até traduzem o comportamento aqui, é que eu sou um pouquinho ainda mais reticente quanto a isso, sou mais old school, né, em relação a isso. Mas a gente utiliza. Então é só um exemplo, tá, de como
essa inteligência. Já tem profissionais que não. Nossa, que legal, eu já trabalho com aquela ferramenta. Pô, você já ouviu falar sobre aquela Mas outra? é bem menor, assim. Quando eu me sinto, hoje em dia, a gente fala com muito empreendedor, até porque um dos nossos produtos é a gente ter um HR as a service dentro uma das empresas. E eu falo muito mais de AI com ele, com o dono, com o empreendedor, que com um RH na prática. Né? Sim. É muito interessante como realmente, como a gente fazer. A gente está, não é exatamente o tema, mas como que a gente faz para trazer inteligência artificial para nossos RH? Acho que é uma habilidade que a gente vai precisar, não só agora, mas para frente. Mas assim, tem algum cliente que te fala, olha, eu quero um executivo que saiba muito de AI, por exemplo. Você sabe que ainda não viu essa demanda tão direta assim? Ele vem por outros Como qual? lados, né? Então ele vem, olha, um profissional antenado tecnologicamente, Antenado, eu adoro. né? Um profissional que esteja Mas bem atualizado com as... antenado tecnicamente o que significa? Que saiba Microsoft Office. A gente está falando do mais real do mundo corporativo, gente. Que sabe Microsoft Office, Copilot, que é a maioria. Power BI. Power BI, o que é? Está antenado às tendências que estão acontecendo, né? Por exemplo, na vertical, a gente tem um funcionário recém-contratado que é um diretor de marketing da inteligência artificial. Tá? A gente trabalha com ele. Onde eu vejo um pouco mais da inteligência aplicada, estou dizendo em maioria, não estou generalizando, tá? Mas aplicada nas empresas, em talent acquisition. Geralmente é onde eu vejo um pouco mais, porque você tem ATSs que já trabalham muito bem com isso. A gente tem um mesmo que ele já vai pegando pelos algoritmos, ele faz um trabalho avançado e rápido, muito legal. É a área que eu mais vejo conectada com a inteligência artificial. Né? E vejo muito ainda, apesar de ser o tema da vez, muito receio em relação a isso. O receio é natural, ele é saudável. Eu considero o medo como um sentimento saudável. Ele te faz ficar em estado de alerta e atento àquilo que vem. E, querendo ou não, sempre é a primeira reação que você tem quando você entra nesse processo de gestão da mudança. Exato. O desconhecido. Exato. Quando a mudança acontece, a primeira reação é esse gatilho de supervivência. E meio que paralisa inicialmente, né? Exato. Meio que paralisa. É uma era nova que a gente está entrando. É uma Mas eu acho que talvez nós, como RH, não podemos ficar paralisados, porque daqui a pouco, realmente, que nós saiba gerenciar o tema. Em inteligência artificial, a gente vai ter muitas áreas anos-luz. Com certeza, uma área de marketing está muito anos-luz para nós sobre esse tema. Uma área de venda está começando a usar muito esse tema. De tecnologia, nem se fala, acho que eles vão que vai estar. Mas, de novo, se a gente não entra nessa onda agora, talvez nós vamos estar detrás daqui a uns poucos meses. Porque hoje em dia, eu estava lendo um dos últimos relatórios do futuro das soft skills, enfim, é uma das skills mais procuradas. Como você gerencia, a primeira é essa gestão da mudança mesmo, essa capacidade de gerenciar as mudanças, mas também está todo o tema de AI, de gerenciamento de soft skills, de tecnologias. Se nós, como RHs, não tomamos também essa frente, vamos ficar atrás de novo, vamos ter que ir atrás do estrago depois. Exato. E aí vem muito legal isso que você está falando, porque eu vejo assim, o RH ele tem que se antecipar. Exato. Ele tem que se antecipar às tendências. Né? Eu vejo muitos profissionais também de RH se atualizando de todas as formas, em todos os formatos. Mesmo que a empresa dele não tenha dado esse passo, ele deu. Com ele certeza. deu. É o antecipar. Né? Você consegue já prever, definir e ir mais assertivo no teu passo, quando você de fato colocar aquilo no papel. Com certeza. Né? Então são muitas mudanças, muitos receios. As pessoas têm medo, né? Que a gente está falando, né? Né? O português, claro, vai tirar meu emprego, vai. Pode falar, a gente está no podcast dos dilemas do mundo corporativo sem enrolação. Sem enrolação. Pode falar. Ele simples, ele vai tirar espaço ou velocidade daquele que não se antenar. Com certeza. Com certeza. Priscila, conta para nós, olhando assim,
esses perfis de RH que você, principalmente, imagino que tem muito perfil que está tentando crescer na carreira, de RH que chega para ti, não, agora eu quero procurar uma liderança dentro da área de RH, enfim. Qual é o erro mais comum de quem quer assumir uma posição de liderança dentro da área de RH e que ainda não conseguiu chegar lá, segundo a tua experiência? Qual é o erro mais comum? Excelente pergunta. Qual o erro mais comum? Você não estar pronto tecnicamente. Parece simples, Sim. mas é Define um isso. pouquinho isso mais. Assumir posição de liderança sem Dentro conhecer de aquela área dentro de RH, tá? Dentro de Uhum. RH, sem conhecer em profundidade aquela área. Vou dizer principalmente das gerações mais novas, a ânsia em assumir um papel de liderança sem conhecimento técnico e sem vivência em gestão de pessoas. Ah, mas como que eu vou assumir a primeira posição se eu nunca tive? Gestão funcional ou gestão do próprio projeto dele. Em quantos stakeholders ele conseguiu convencer ao projeto dele? Entendi. São lideranças, são lideranças. Então, o conhecimento técnico, conhecimento de convencimento, as relações, são competências que vão te fazer sentar numa cadeira de liderança ou não. E aí vai da empresa também entender se é um profissional, né? A carreira Y. Ele quer ser um profissional? Quantos profissionais? Ele quer assumir uma liderança? Desculpa. Quantos profissionais são promovidos, não aguentam e saem? Com certeza. E aí vem um olhar também do gestor. De hora certa, qual tipo de liderança, quais tipos de competências que a gente vai precisar daquele profissional de fato. Então, eu te diria, o grande dificultador hoje é a pessoa ter a consciência do domínio técnico que ela tem e dessas outras competências comportamentais de relações, de entrega, de proatividade, de ser de fato um hands-on. O quanto essas competências vão ajudá-la a ter aquela promoção ou não. É muito comum a gente ver que na empresa atual ele não tem essa possibilidade e aí por isso ele busca uma movimentação no mercado. Entendi. O quanto conhecer outras línguas, falar outras línguas é importante dentro desse processo. Maravilhoso, importantíssimo, importantíssimo. Hoje a gente tem 2 grandes gaps dos profissionais de RH e não vou filtrar por um nível específico, tá? Tá, Eu vou perfeito. te falar do nível inteiro, a pirâmide toda dentro Perfeito, do RH. O perfeito. primeiro é idioma. Então, quando Mas a gente exatamente o quê? Inglês? inglês e espanhol. Vamos colocar Tá, o inglês como essencial, tá? legal. Quem tem, acredite se quiser, automaticamente ele é inflacionado, porque ele tem o inglês. Interessante, mas tá, é comprovado. Bom, eu estou falando com uma pessoa que está trabalhando faz mais de 18 anos em recrutamento e com foco total em RH, com certeza. Então, quem tem já Grande passa ao seguinte. já inflaciona. Então eu posso estar trabalhando mesmas posições em clientes diferentes. Aquele que pede inglês, segmentos, vamos pegar segmento também, até para a gente falar de uma mesma tabela salarial, tá? Não ter tanta diferença de estrutura em questão de remuneração. Perfeito. Ele ganha uns 20, 25% a mais. 25 a mais. A depender da Perfeito. estrutura. Ele chega a ganhar 20, 25 a mais, porque ele inflaciona. Se eu pegar profissionais específicos de remuneração e benefícios com inglês, ele inflacionou mais ainda, porque eu já estou falando de uma área mais inflacionada do RH. Total, que De é compem bem. remuneração. De compem bem, de remuneração. Esses profissionais, quando eles têm inglês, aí eles brincam no mercado. A gente E o costuma espanhol, dizer, fala para mim. o espanhol muitas vezes é um diferencial, apesar de Entendi. termos posições que precisam também. Aí ele inflaciona ainda mais, aí ele vai para um pacote ainda mais recheado. Entendi, Tá? entendi. Eu te diria então que o idioma é de extrema importância para qualquer nível Ok. e visão analítica. A gente ainda tem muitos psicólogos dentro do RH. Eu sou psicóloga. Mas qual é o. Mas que é o que tem um psicólogo que não deixa ele inflacionar? Não é que não deixa Muita gente vai me inflacionar. matar aqui. A gente vai pegar num ponto. De um 100%, 80% da população que está escutando é psicólogo. Não, eu vou falar porque eu também sou. Eu também tenho CRP, né? Eu costumo dizer que eu faço conta, 1 mais 1, e às vezes sai 2, às vezes sai outro número, né? Então, a gente tem uma dificuldade com essa parte de exatas, né? E, novamente, eu não gosto nunca de generalizar, tá? Não gosto nunca. Eu já vi psicólogos sensacionais, com números e analíticas, sensacionais.
né? Porque ele buscou um curso, uma especialização e foi se aperfeiçoando nisso. Perfeito. Mas, de modo geral, a gente tem um grande gap analítico. Tanto que profissionais de indicadores, me fugiu a palavra, um analítico mesmo, eles são profissionais hoje muito procurados, porque ele é quem faz a leitura daquele análise, porque dentro do RH não é só você preparar um relatório de análises, é você saber ler quando esse relatório também chega para você. Perfeito. Porque é em cima dele que você vai preparar o teu próximo passo, a tua estratégia, teu programa, teu processo, tua estrutura. Então é o saber ler também. Então são grandes, por isso você tem muito engenheiro no RH, muitos engenheiros, muitos profissionais de outras áreas também migrando para o RH, isso já tem alguns anos, que a gente começa a oxigenar essa visão. Né? Então, 2 grandes gaps, idioma e visão analítica. Então, o teu passo está super valorizado aí no mercado, hein? Ó, pessoal, tá vendo? Ó. E não só isso, eu já falo 4 línguas. Ó, ainda então, mais, né? Manda teu currículo para mim depois. Eu já tenho bastante com ter uma empresa. Agora não mais. Jovens hoje em dia. Mas, quem sabe? É como fala minha mãe, toco madeira, a gente nunca sabe, né? Mas é isso mesmo. Mas é um grande diferencial. É isso mesmo. Muito legal. E fala para mim, assim, fala um caso assim, imagino que nesses últimos anos de consultoria, com certeza aconteceu. Um caso que você falou, moça, esse profissional vai dar muito certo naquela vaga, independentemente do nível da vaga, se for diretivo, se for coordenador, se for gerente. Que não deu certo e voltou, e por quê? Que não deu certo nos primeiros, e por quê? Porque não deu certo nessas. Geralmente, quando não dá certo, essa recolocação, por que acontece? O que deu errado ali? De não dar certo? De não dar certo, em termos de perfil da pessoa. Assim. Um passo antes disso, Kai, eu vou dizer assim, a gente tem que avaliar muito bem qual é a empresa que você vai em questão de segmento. Não adianta eu tirar alguém de farma e colocar em tecnologia e esperar dele um comportamento desde o D0. Tem um fit cultural. Ou eu pego um profissional que ficou 25 anos numa empresa e eu o coloco em outra empresa de outro segmento. Tem um choque. Então, isso é muito importante a gente entender. O choque. Qual é o segmento? Tudo bem que o profissional de RH, muitas vezes, ele transita mais por ele não ser tão específico num produto, né? Ele é mais em pessoas, então ele consegue ter mais elasticidade em questão de segmento. Perfeito. Mas são pontos muito importantes, porque às vezes você tem um candidato ideal, mas ele tem um choque cultural. Ou porque a empresa é processo muito moroso e ele é totalmente ágil, ou ao contrário. Ou porque a empresa só foca no resultado e não olha para pessoas, e ele é um profissional de olhar mais para pessoas, ou áreas extremamente fechadas com pouca interação entre si e ele é um profissional de interação. Então, são tantas variáveis que a gente tem que entender e acho que vai muito o papel não só do headhunter, eu como colegas, mas da empresa também entender isso, fazer essa avaliação prévia, porque não é só a técnica, o comportamental ele vai entrar muito aqui e às vezes são perfis, pontos práticos que você tem que você já consegue minimizar riscos. Perfeito. Né? Então eu costumo dizer, eu falo para quase todas as entrevistas que eu faço, nem tudo que reluz é ouro. Eu posso querer muito aquilo, mas aquilo não faz match com o meu perfil ou meu momento de carreira. Eu acho que todos passamos. Eu acho que o pior erro que eu já fiz dentro da minha carreira foi ter mudado por grana. Eu acho que e eu falo abertamente, a gente está falando dos dilemas que acontecem. Acho que um dos erros ele ocorreu bem antes de minha última empresa. Falo, gente, acho que o pior erro que você pode fazer como profissional, independentemente se você é de RH ou não, é você mudar por grana. Tem uma coisa muito mais importante que é teu dia a dia, é a cultura. É o projeto. É o projeto que você vai desenvolver. O que eu ouço muito, poxa, eu não sabia que a empresa era assim. Se eu soubesse, o que eu vejo muito, poucas são as pessoas que estudam muito sobre a empresa. A gente tem alguns sites onde você tem informações sobre a empresa, né? Sim. Onde você entra, coloca ali e vem todas as avaliações de funcionários atuais, ex-funcionários.
Então você já consegue minimizar alguns erros ali. E mesmo referências também de profissionais que já trabalharam. Karen, como foi aquela empresa que você trabalhou? E aí, o que você tem para me dizer? Né, para você conseguir informações de bastidores que vão te ajudar. Não tem certo ou errado, tem aquilo que casa comigo naquele momento, no momento da minha vida também. E o momento da minha vida. O momento A gente da minha vida. estava essa semana com o diretor do RH e falou, Karen, não existe colaborador frustrado se você alinha a expectativa. Acho que a razão pela que existem tantas pessoas frustradas no seu local de trabalho, que é o local onde a gente passa a maior parte da nossa vida. Pensa o seguinte, por menos que você trabalhe, independentemente do tipo de jornada, você está, pelo menos 80% desse dia você está trabalhando. Quando eu alinho expectativas, desde o processo seletivo, quando a pessoa entra, sobre o que eu espero dele, eu acho que a gente tem muito profissional frustrado no dia a dia. Eu acho que fazer isso até para o processo nesse processo de escolher, eu acho que não existem expectativas basicamente erradas que não foram alinhadas previamente. Sim, sim. E tem uma análise crítica mesmo. A gente entende que muitas vezes o profissional está disponível no mercado há um tempo. Então, obviamente tem conta para pagar, tem toda uma preocupação, uma ansiedade, qual é a tendência do mercado, o mercado vai retomar ou não vai. E muitas vezes essa avaliação ela é deixada de lado, porque tem uma necessidade básica, literalmente, te esperando, né, que você precisa seguir. Então, isso acontece. E eu costumo dizer, Karen, não tem uma pessoa que eu tenho entrevistado nessa minha trajetória que não teve um, um, um erro ali de carreira, um erro de escolha. É normal. Faz parte. Faz parte e tá tudo bem. Faz parte. E hoje em dia, Pri, a gente está falando que tem, nós por natureza, vamos a viver muito mais de 70, 80 anos, porque cada vez mais, com todas as nossas tecnologias, a gente está vivendo cada vez mais e melhor por conta de todo, certo? Por consequência, nós vamos a mudar de carreira muitas mais vezes. Imagina a famosa geração Z que a gente está falando tanto. Quantas vezes vai mudar de carreira daqui na frente? Aí eu vou ter mais além, né? Quantas vezes eles vão mudar de carreira e quais serão essas carreiras? E quais, talvez a gente não tenha nem imaginado elas hoje em dia. E quais serão essas carreiras? Sabe que a gente tive aqui a diretora de RH da Geek Ninjas, a Rafa, que é uma queridíssima, e ela falou, você sabe, Karen, que hoje em dia a gente tem profissões onde pessoas ganham grana ensinando beisebol online. Online. Beisebol online em um país como o Brasil. Dentro da plataforma, eles têm, obviamente, tudo tem beisebol online. Hoje em dia tem pessoas que ganham grana com isso. Você está entendendo? Olha a mudança. O mesmo aula online de inglês com nativos. Exato. Quando Hoje que em a gente dia pensou nós isso? temos pessoas que existem universidades ou programas de treinamento sendo criados para que as pessoas aprendam engenharia de programação de prompt, para conseguir fazer as perguntas certas para a AI. Eu estava com meus alunos, eu sou professora também em uma faculdade. Está falando, hoje em dia, o discurso já não é mais o que eu vou saber de repertório para falar, é aprender a perguntar bem. É isso que a gente falou, não é sobre as respostas, é sobre perguntas bem feitas. Com certeza. Então, para você, se você pudesse dar um overview geral da nossa fala, então, pensa que a gente não está escutando muitos profissionais de RH de diferentes níveis. Segundo você, que é o que você precisa ter? Tipo, gente, você precisa mandar muito bem isto para, se você quer fazer uma próxima movimentação. O que eles precisariam ter, Pri, antes da gente passar no nosso próximo bloco? Comunicação assertiva, objetividade, foco em resultados, transparência e vulnerabilidade. Perfeito. E um adicional, idiomas.
E o inglês, se possível. Inglês, por favor, se puder. Perfeito, perfeito. Bom, eu quero começar agora, Pri, com um bloco que eu adoro, tá? E eu gosto de dar um gole aqui, que é o bloco de RH em PowerPoint. Tá preparada? Vamos lá. A ideia deste bloco é que a gente faça perguntas e respostas rápidas. Não quero que pense muito, tá? Tá. Eu quero que penses com base na tua experiência e tu responda, olha, é isto assim, eu Binário. acho que é isto assim, tudo bem? Uhum. Para mim, esta geralmente é Vamos o lá. bloco mais legal de todos, então bora lá? Bora lá. Oh, ela também deu seu gole aí, Eu dei meu pessoal. gole aqui para me preparar. Muito bom, então. Então, a ideia é essa, você responder rápido com base na tua experiência sem ter que pensar muito, tá bom? Uhum. Um erro clássico que você vê em executivos de RH que sempre se repete e que você gostaria que eles deixassem no passado. Um erro clássico que você sempre vê em executivos de RH hoje em dia. Falas prolixas. Total. Gente, escutar uma pessoa prolixa é o pior. Eu acho que é o pior, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Mas eu acho que isso não aplica só para executivos de RH. Não, acho que é geral. Falas prolixas. Que é o que eu trouxe um pouco, né? A objetividade, ela é muito importante. Né? Até para você convencer um corpo diretivo, um CEO, um C-level, você precisa ser objetivo e preciso, né? Então, isso a gente já avalia no momento da entrevista também, né? A prolixidade, você já vai vendo como que ele reflete isso no dia a dia dele também. Né? Com certeza. Se uma pessoa não consegue estruturar sua fala, como não consegue estruturar uma estratégia para mudar a gestão das pessoas de X da empresa, depende da complexidade. Muito bom, muito bom. Tu já sabe, pessoal, prolix, pelo amor de Deus, você faça um favor, de alguma forma. Legal. Então, uma pergunta que você costuma fazer nas entrevistas e que entrega muita coisa sobre o candidato. Qual é aquela pergunta matadora que você fala, gente? Se a pessoa responde essa pergunta dessa forma, não tem nada que fazer aqui. Tipo, já a partir daí já você não escuta mais, imagino. Olha, uma pergunta que é a pergunta da vez, que a gente até falou um pouco antes, né? O que é um RH estratégico para você? Ixi, eu tenho que confessar que aquele que eu até fiz a abertura falando isso, essa questão entre esse nome entre RH estratégico operacional, eu estou muito cansada de escutar isso, né? Mas geralmente o que as pessoas te respondem então? Tudo que você pensar. Tudo que vai fazer você pensar. Processos bem estruturados, áreas de RH bem definida, áreas de especialistas consolidadas. Entendi. Né? Quando a gente vai para a estrutura, é um business partner tirador de pedido. Entendi. É um RH que está muito longe do negócio. Nunca ninguém sentou. Você tem um business partner, às vezes, da área comercial, que nunca participou de uma reunião comercial. Ixi, entendi. Então, a partir dessa pergunta, você a partir da pergunta, eu escuto, mas ali você já vai definindo o perfil, né? Você já define bem. Você já moldeia o tipo de candidatos e qual teria mais chance. É um raio-x. Além disso. É um raio-x. Já sabem, pessoal, tá? Muito bom. Um conselho que você dá sempre nas mentorias, porque eu sei que tu também mentora. Sim. Tá? E que quase ninguém sigue logo de cara. Só quando erra e aí bate na realidade. Qual seria esse conselho que tu sempre dá nas tuas mentorias, mas que a galera nunca segue logo de cara? Foco. Foco. Por exemplo, né? Tá. Foco no projeto que a pessoa entra, ela entra para acreditar, por exemplo, vamos pegar aqui, transformação cultural. Uma das primeiras coisas que, aí eu vou falar um pouco mais até de executivo, assim, que ele vai trombar é resiliência. Ele vai trombar com muita resiliência, resistência. Ele vai ouvir muitos nãos. E muitos acabam por desistir e muda o plano no meio do caminho. Então, eu diria assim, foco. Você entrou, você tem uma missão, foca nela, vai até o final. Mesmo havendo a resistência, mesmo havendo a resiliência, todas as outras distrações, cancelamento de agendas, de prioridades, esse é um dos principais pontos do RH.
você vai encontrar isso. Você vai, já faz parte do job description do profissional de RH. Foco. Pega o projeto e vai. Coloca a tua equipe, seja vulnerável, foca e foca no resultado. Perfeito. Muitos desistem no meio do caminho. Eu entendo das dificuldades, tá? E não tô, Eu entendo. eu sempre falo que a gente precisa escolher o seu difícil. Tudo vai ter seu difícil, gente. Tudo. As duas somos empreendedoras, NRH. Ser empreendedor tem seu difícil. Muitas pessoas acham, ai, não, que bom. Empreender você já não vai ter chefe, gente. A gente passa a ter um, até 20 clientes. Se você não tiver foco, você não empreende. Você não, com certeza. Né? Senão, aí não Você quebra no não meio. empreende. Com Mas certeza. eu acho que o foco, ele traduz até um pouco aqui, colocando uma vírgula, é saber as brigas que você compra. Com certeza, perfeito. E isso aplica para todos. Sim. Aplica para todos. Muito bom, tá vendo? Estas perguntas são bem interessantes. Um momento, pensa, eu acho que durante estes 18 anos, tu já conheceste muitas histórias. Eu acho que se tem uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com gente, que eu sempre falo que pessoas se conectam de pessoas. E acho que o mais legal é conhecer cada história. Imagino que cada vez que tu escutas uma história de superação de alguém que tu ajudaste a superar, enfim. Quero que penses em alguma delas que mais te impactou e que você me fale de um momento em que você tive certeza, esse perfil, essa pessoa não é só bom, essa pessoa vai mudar o jogo dessa outra organização que a gente está ajudando. Pensa assim, não precisa falar nomes, nem empresa, só para a gente tentar ver qual foi essa história de um profissional que te marcou, assim. Você falou, putz. Tá. Eu já fui responsável por uma divisão, uma das consultorias pelas quais eu passei, que cuidava de pessoas com deficiência. E eu estou te falando de 2009, 2010. Então a gente sabe que o mercado ainda tem muita resistência. Acho que já avançamos muito, mas a gente tem ainda muita resistência. E uma das empresas, toda a liderança tinha muito preconceito mesmo quanto à contratação de pessoas com deficiência. E eles precisavam, por conta da legislação, né, que é depender do número de colaboradores, você tem um percentual de cotas a cumprir. E essa empresa precisava fazer, o RH não conseguia. Então, para eles era uma situação que, vamos contratar, coloca na operação. Né? Põe na operação, põe em facilities, põe na área mais operacional da empresa para a gente cumprir a cota. Não tinha aquela crença de áreas mais especialistas, estratégicas, corporativas para esses profissionais com deficiência. É uma pessoa muito famosa no mercado sobre palestras sobre pessoas com deficiência, a inclusão desses profissionais no mercado de trabalho. Legal. E ela foi em uma palestra, em um teatro, né, era um teatro da empresa, ela ficou no palco, atrás de uma mesa, só com a liderança dessa empresa. E ela fez uma palestra incrível sobre determinado tema, né, muito bom, onde fixou a atenção de todos eles, todos participaram, fixou a atenção, né, houve uma participação ali de todos os envolvidos. E quando ela termina e agradece, todos eles levantam para aplaudir. E ela sai de trás da mesa e para do lado da mesa numa cadeira de rodas. Eu acho que esse, para mim, é o melhor cenário de sensibilização, de aquilo tudo que foi dito, ele foi passado da melhor maneira, porque eles eram totalmente preconceituosos com profissionais de deficiência. Então ela não se apresentou como uma pessoa com deficiência, que no caso ela era cadeirante, ela fez toda a palestra, deixou todos envolvidos com o tema, todos levantam para aplaudi-la e ela sai de trás dessa mesa numa cadeira de rodas e para e fica olhando para eles. Isso para mim eu ouvi isso no começo da minha trajetória enquanto headhunter e eu levo até hoje. Eu já contei essa história para algumas pessoas, assim, é uma pessoa queridíssima, tenho uma admiração incrível por ela. Que legal, Essa é legal. Eu sempre falo que as pessoas, elas não vão se lembrar o que você falou. As pessoas não vão se lembrar do que você fez.
as pessoas vão lembrar de como você as fez sentir na Isso, prática. Eu isso. acho que a simples é que tu te lembras desse momento. Exatamente. Porque foi a maior ação de sensibilização que teve, sem ser forçada, ela foi super natural. Ela os convenceu antes pelo intelectual Que legal. e depois ela finaliza assim. Então, para Deu mim, assim, aquele foi a... cereja no bolo. E foi uma Legal. empresa depois que começou a contratar, ela conseguiu certeza. fazer Tá vendo? essa mudança. Eu acho que ser genuíno, você só precisa ser você. Máxima expressão de você. Isso, Quem não vai te comprar, não te compra. Mas quem vai te comprar genuinamente e vai Exato. ficar com você. Porque Exato. ele está comprando algo real. exatamente. E isso aplica para todo, tá, pessoal? Processo seletivo, se você é empreendedor, para tudo. Que legal, que legal. Pri, a gente está começando a finalizar aqui o nosso podcast. E eu gostaria que, pensando que quem não está escutando são muitos profissionais de RH, você dera para eles algumas dicas de como ter sucesso dentro dessa carreira de RH daqui na frente, Uhum, para a gente ir finalizando o nosso podcast. perfeito. Tudo bem? Claro. Bom, eu sou fã do RH como um todo, eu sou uma pessoa de RH, eu recruto para RH há 18 anos, então eu gosto, eu acho que eu conheço um pouco dessa área dos profissionais, das especificidades de áreas dentro de subsistemas, se a gente puder falar assim como segmentos. O que eu diria é se atualizem, se tornem profissionais de negócio cada vez mais, mantenha teu networking muito ativo, são as indicações que fazem esse mercado movimentar. Né? A gente tem RHs excelentes trabalhando com Talent Acquisition, a gente tem Headhunters focando, mas ainda assim 70% das posições são fechadas por indicação, principalmente quando a gente fala de middle e top management. Então mantenha o network ativo, esteja atualizado, esteja pronto, seja o dono da tua carreira e protagonista dela. E vulnerável. Eu sempre, é minha palavra da vez agora, tá virando meu sobrenome agora, né? Priscila Salgado Vulnerável, praticamente aqui. Muito Tamanho, legal. o quanto eu acredito nisso e o quanto isso representa num cenário mais completo. Bom, pessoal, como vocês viram, Priscila Salgado Vulnerável nos trouxe hoje algumas lições de uma pessoa que está trabalhando faz muito tempo dentro do mercado de RH, recrutando pessoas de RH para grandes empresas. Então, ela nos lembrou aqui que não se carga de cargos, não se trata de cargos bonitos, pessoal. Se trata de como você conseguir desenvolver as competências certas no momento certo, de acordo com a tua carreira, para Exato. conseguir ter sucesso uma vez você esteja inserido dentro desse local corporativo. Então, se você, profissional de RH, sente que, de alguma forma, este episódio tocou você, ou que muitas pessoas precisam saber sobre, dá lá um compartilha. Nos conseguem encontrar nos nossos canais, no Spotify, no Instagram, no YouTube. E, bom, pessoal, até a semana que vem. Obrigada, Karen. Obrigada, pessoal.